Se eu tenho a capacidade de sim falar em língua, seja ela qual for, seja citando os idiomas ou não seja um idioma, seja a língua do tal dos anjos ao qual eles dizem que estão falando, se não houver a interpretação dela, amados, de nada aproveita. Como que Paulo começa o capítulo 13? Se eu falasse a língua dos anjos, olha como nós precisamos ter esse discernimento, tá? Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Ponto. Então, Paulo tinha a capacidade de falar em outras línguas, e muito mais do que todos eles que estavam ali ouvindo esse tal discurso ou lendo a carta poderiam falar. E Paulo começa o capítulo 13 falando: se eu falasse a língua dos anjos. Sabe, Paulo não está falando que ele fala algo celestial e unicamente espiritual, ao qual só há o entendimento do próprio Deus pelo aquilo que ele fala. Porque senão ele fala, senão ele trocaria, né, o tempo verbal e falaria: quando eu falo a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, logo não serve para nada. Entende como a colocação verbal nos dá a explicação do que Paulo está tratando? Não há uma língua espiritual, amados. E Paulo vai falar no capítulo 14 também, é que eu não quero falar de todo ele, porque nós vamos chegar lá, né? Não vou adiantar a carroça na frente dos boi. Mas ele fala que toda língua tem um significado. E toda palavra tem o seu significado. Então nada é falado aleatoriamente ou jogado ao vento. Tudo tem a sua interpretação. E quando ele fala que ninguém pode ou tem a capacidade de entender ou interpretar, eu estou falando unicamente a Deus, que conhece todas elas. E se eu estou orando unicamente a Deus, amados, qual é meu papel então dentro da comunidade? Se eu não estou edificando a ninguém, se eu só estou edificando a mim próprio. E perde o sentido do dom. Se um dom é um favor que eu estou prestando ao meu amado irmão, para que possamos crescer juntos, amado, qual dos dons aqui não é isso? Olha a lista que ele fala. A palavra da sabedoria para instruir, a palavra do conhecimento para ensinar, a palavra da ciência, né? O dom da fé para demonstrar a fé para com os outros, ou o dom de curar porque eu curo a outra pessoa, ou o dom de profetizar para que algo aconteça para outra pessoa, ou o discernimento do Espírito. Nada é para mim. Não há como a gente atribuir algo espiritual, amados, ao que o homem produz. Não há como. A gente tem que ter muito discernimento quanto a isso, amados, porque o falar em línguas hoje se tornou sinônimo de ser cheio do Espírito Santo. Como se o Espírito Santo só habitasse na pessoa que agora começou a falar em línguas. Sabe, e isso é muito difundido lá fora, e é triste como as pessoas acreditam nisso. Onde a manifestação do Espírito só se vem através disso, sabe, é triste. É triste porque as pessoas não querem conhecer as Escrituras. As pessoas não querem buscar aquilo que Deus nos deixou já preparado, sabe, para aprendermos e desfrutarmos sabe, tudo que está preparado e pronto. Eu não preciso buscar algo fora, não preciso. A gente cita fontes históricas e sabe, estudos e tudo mais para complementar. Mas isso aqui é unicamente suficiente para a gente aprender e estar descansado. Sabe, amados, atribuir essas coisas espirituais às coisas carnais é o que Pedro citou para nós agora. Amados, estou introduzindo heresias de tal forma que vão perverter a verdade. E já está no nosso meio. Não há uma forma melhor, amados, de você perverter a verdade como a meia-verdade, né? Porque a mentira é totalmente mentira, né? E quando você vem algo que se parece com a verdade, é o que as pessoas gostam de acreditar. Ah, mas tá tudo bem, pastor. Tá tudo bem mesmo, amados. Porque, volto a dizer o que eu falei no começo. Se não for dessa forma, amados, que nós estejamos descansados. Se algum dia algum amado que quiser falar em línguas, que fale. Desde que haja ordem e decência e que haja uma interpretação para isso. E amém. Vamos estar resguardados do que Paulo nos ensinou a observar. Porque o intuito principal de todas essas citações de dons e operações de maravilhas e milagres e tudo é para que o problema da igreja de Coríntios fosse solucionado. Como eu disse no início, a manifestação dos dons era algo normal para eles. E o que naturalmente começou a aparecer entre eles? A disputa entre os dons. Assim como veio a disputa lá no início do livro, onde uns falavam que eram de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, outro de Cristo, e não tinha as panelinhas dentro da igreja, e só estavam a igreja cada vez mais rachada e dividida. Os dons veio manifestar isso. Onde a pessoa que estava falando em línguas começou a falar que ele era melhor que o que profetizava. E o que estava profetizando era melhor do que curava. E assim vice-versa. E Paulo cita isso simplesmente para exortar com muito amor no versículo 11. Mas um só é o Espírito. Amados, se você tem o dom de profetizar, de curar, de discernir espírito, de ter uma fé, de ensinar sabedoria, ciência, ou tantos outros que existam e que a gente nem sabe que exista,
Amados, é o mesmo Espírito que está em mim, está em você. E como poderia ser diferente isso se o Cristo próprio disse que seríamos um com Ele? Onde não deve haver divisão dentro do próprio corpo. Amado, se Deus me deu o dom para abrir a igreja, só sei abrir o cadeado. Amado, faça isso muito bem. Porque Deus te separou para fazer isso e não faça. E não há ranking de dons ou de prioridades ou de grandezas, não há. A gente entende que tudo que eu sou ou tudo que eu tenho capacidade de fazer é para o crescimento do reino. Seja abrir uma porta ou seja estar aqui atrás falando de um versículo. Não importa a ordem. Importa que o Espírito seja exercitado por aqueles que querem ser exercitados por ele. E aí o que ele fala no final? E o Espírito, amados, faz isso pela sua própria vontade. Sabe, como Paulo diz, quisera eu que todos vocês falassem em línguas, mas seria ótimo. Mas quero antes que todos vocês orem, que é mais importante ainda. Se a gente tivesse que dividir isso pela nossa própria conta, amados, certamente faríamos errado. A gente não tem essa capacidade espiritual de ter essa visão do que é a necessidade real da igreja. Me lembro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 55. Quando... 55, versos 8 e 9. Porque os meus planos são muito maiores. Porque os meus pensamentos são muito mais elevados. O que diz lá? 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Em outras palavras, cada um no seu quadrado. Amados, a gente não tem essa capacidade, espiritual de falar que deve ser assim ou não deve ser assim. Por que a gente sempre ora para que o Espírito fale à igreja, amados? Porque eu não tenho capacidade para fazer isso. Ninguém tem. Somos capacitados pelo Senhor conforme a vontade dele.